Aham. Como que ele vê a militância negra? Tipo, se a forma que eles agem é a mais correta. Não acho mais correto, porque, né, e é por isso que, de certo modo, eu existo, né? Eu fiquei conhecido por contestar essa parada toda e tal. Bom, tem a resposta curta e a longa, vou procurar a média. Por que eu acho que não é legal? Porque eu acho que num determinado momento, então quer dizer, existe uma tradição de movimentos negros desde a abolição. Então, o movimento abolicionista foi... Né, quer dizer, desde antes já existia, mas estou dizendo assim, se eu pegar uma linha... Então, teve um movimento abolicionista, e aí acontece a abolição e tal, e aí a coisa foi toda meio estranha, e não sei o quê, pá. E a partir a partir da abolição, os movimentos que vão se formando, eles vão se formando para não só inserir o negro na sociedade brasileira, mas também para lutar por dignidade, por defender os direitos e tal, né? Que a abolição mal feita, digamos assim, não resolveu. Sim. Então os movimentos foram se formando. Então, naquelas primeiras décadas do século XX, o teor dos movimentos era um teor de autoafirmação, certo? Não, nós também somos brasileiros, somos negros e tal, e não sei o quê. E a gente tem que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de todo mundo. Sim. Certo? Então eles vão para cima, né? Mas os caras, eles tinham se convencido de uma coisa já nessa época, assim, olha, o Estado brasileiro, ele é contra nós. Eles não estão nem aí com a gente. Então a gente tem que se juntar aqui e fazer acontecer. Então esses movimentos, eles tinham esse teor de autoafirmação e de busca de superação daquela situação que os excluía. Sim. Então, beleza, isso aí foi a então? tônica dos movimentos, se não todos, a imensa maioria, até a metade ou um pouco mais para frente do século XX, que aí na década de 60 e mais propriamente na década de 70, os movimentos começam a receber outras influências. Então eles começam a receber influências, por exemplo, de movimentos revolucionários, marxistas, os caras, umas coisas mais, né, que queriam alterar o status das coisas, assim, pela revolução, pela força e tal, e pela reivindicação. Né? E aí, no final da década de 70, teve uma virada de chave, mais ou menos total, assim, com o surgimento do movimento negro unificado aqui em São Paulo, que aí esse movimento negro unificado, MNU, que existe até hoje e tal, ele meio que direcionou as coisas. Então agora essa é a via pela qual a gente vai caminhar. E era uma via com esse teor de reivindicação revolucionária e tal, de exigência, de reparação e tal, e não sei o quê. Muito mais à esquerda, assim, pensando politicamente, né? Alguns com teor muito marxista mesmo, assim, marcadamente marxista, revolucionário e tal, de luta de classe. E aqueles movimentos mais de superação e de autoafirmação, eles foram ficando para trás até eles serem quase suprimidos e sobrar só esse tipo de engajamento que a gente tem na atualidade. Então, o tipo de luta que os movimentos, em sua grande maioria, têm hoje, são movimentos à esquerda no espectro político. Sim, totalmente. Então, assim, nós somos... Por quê? Porque a gente é contra o capitalismo, porque a gente é contra a sociedade de classes, porque a gente é contra a burguesia, porque, né? Eles vão acreditar... O Malcolm X, ele... Depois que ele deixa a nação do Islã, que ele foi... Ele é preso e aí dentro da cadeia ele se converte ao islamismo negro americano, que é a nação do Islã. E ele fica muitos anos professando essa fé e era um negócio muito radical, a ponto de acreditar que na teologia deles, na demonologia desses caras, o branco era o demônio. Era um ser criado em laboratório, tá uma loucura a teologia dos caras. Tem isso na autobiografia do Malcolm X, ele conta isso. Que o branco era demônio para eles. E real mesmo, assim. Então, eles contam a narrativa da queda deles. É isso. O branco é o demônio. Por quê? Porque tinha lá... O ser humano surge na África, se desenvolve lá, e aí tinha muitos cientistas, e eram muito super desenvolvidos e tal. E aí um cara lá, ele se desvia da parada. Ele se revolta e tal, e aí ele... cria em laboratório um ser modificado. E esse ser modificado é o homem branco.
É isso, a teologia dos caras ia nesse nível aí. Nossa. E o Malcolm X passou muitos anos da vida dele acreditando nessa parada. Né? Quando ele deixa a nação do Islã, ele se aproxima mais do marxismo. Então a frase que ele fala, que ficou famosa, que é: não existe capitalismo sem racismo. É uma frase já desse Malcolm X, desligado da nação do Islã, mas já perto, assim, muito próximo do marxismo. Então, é isso. Criou-se uma ideia de que o capitalismo é racista. Sim. Então, uma parte considerável dos movimentos negros tem na sua fundamentação essa ideia. Então, só vai acabar o racismo quando o capitalismo acabar também. Né? Caramba, que perigoso. Perigoso, muito perigoso. Então. Mas muita gente pensa assim e acha bom e sabe que é assim mesmo. E muita gente vai na onda sem entender. Sim. Né? Que é a maioria. A maioria. Né?